Eu me chamo Jéssica Freitas, sou especialista em educação de filhos e aqui eu ensino mães a assumirem de verdade o controle da educação dos seus filhos, né? Para que consigam educar de forma muito mais segura e tranquila, sabendo o que estão fazendo, sabendo o que estão fazendo melhor para o desenvolvimento da criança, para a sua formação enquanto ser humano. Eu queria fazer, na verdade, para vocês uma aula sobre educação de filhos, onde eu vou ensinar quais são os 5 princípios básicos para que você eduque bem uma criança. Eu acho muito importante a gente trazer aqui quais são os princípios básicos, o fundamento de uma boa educação, que muitas mães estão perdidas com essas informações picotadas, né, sobre educação, sobre criação de filhos. Então, eu decidi dar aqui no meu canal uma aula sobre a educação, sobre os 5 princípios fundamentais, né, que qualquer família, se seguir, se orientar por ali, vai ter bons resultados, né, vai ter bons frutos aí, vai saber como conduzir a educação dos filhos, vai ter muito mais clareza do que precisa levar em consideração no dia a dia, o que dar mais importância, o que é ou não um problema realmente. Então a minha ideia é essa, né? Para que as mães se sintam realmente mais seguras, inclusive na hora de lidar com aqueles comportamentos mais complicados, como birra, desobediência, a falta de respeito, crises de choro, de agressividade, enfim, comportamentos complicados mesmo que acontecem ali na fase da infância e que é fundamental que a gente saiba como conduzir da melhor forma para não agravar esses comportamentos, para não ter um problema de relacionamento com o nosso filho conforme ele cresce e a gente se distanciar cada vez mais da criança porque a gente não soube lidar com isso. Que esses princípios que eu vou ensinar aqui agora nessa aula é justamente o que vai te ajudar a conduzir o seu filho, né, durante a sua formação, durante a fase da infância, para quem você quer que ele se torne. Quais são esses princípios? O primeiro deles é o contexto de desenvolvimento. Isso significa que você precisa entender como a sua criança amadurece, como o cérebrozinho dela vai amadurecer. Você vai entender o que é imaturidade, maturidade neurológica, para saber principalmente o que esperar, né, do comportamento do seu filho em cada fase dele e o que você deve, o que não dá para esperar ainda da criança, né? De forma que você vai entender, por exemplo, que uma birra de uma criança de 1 ano e meio, de 2 anos, é totalmente diferente, inclusive a sua atitude deve ser, de uma criança de 5, 6, 7 que ainda faz alguns escândalos e entra em crises de choro, de agressividade com constância, né, com frequência. Isso são coisas totalmente diferentes, né? Porque dentro desse contexto de desenvolvimento, que é justamente um dos princípios, você vai saber o que esperar em cada fase. Então não dá para tratar uma criança de 5, 6 anos que faz muita birra como normal, né? Como se ela fosse uma criança muito pequena, um bebê, e tudo bem, é normal, um dia passa. Da mesma forma, você não pode esperar que uma criança de 2 anos, 1 ano e meio, se comporte como uma criança maior ou um pequeno adulto, né? Que saiba ficar parada, que saiba obedecer, que saiba não, enfim, responder com palavras e não entrar numa crise de choro. Então, muitas vezes, as mães estão totalmente frustradas e sem saber o que fazer, né? Eu recebo muitas mensagens assim no dia a dia, porque estão esperando um comportamento de uma criança que ainda não é capaz de dar. E aí, não sabem, para agravar a situação, não sabem lidar com esse comportamento de acordo com a idade da criança e o problema só piora. E aí sim ela vai crescer com esse tipo de comportamento ou agravando com outros tipos de situação, aí a mãe perde o controle, aí se torna autoritária e acaba, né, indo pra grita, bate. Vai agravando o problema conforme a criança cresce, enquanto se conduzido da forma mais adequada, na idade certa, a criança tende a diminuir e até parar de ter esse tipo de comportamento. A gente precisa entender isso, em que contexto de desenvolvimento tá, como é que amadurece o cérebro da criança, que parte do cérebro domina ali os seus primeiros anos, por que essa criança, eu digo não 1000 vezes, ela mesmo assim coloca o dedo na tomada, por que eu falo, às vezes ela me obedece e depois ela não me obedece mais, então ela sabe o que ela tem que fazer, já que ela me obedeceu uma vez, aí daqui a pouco parece que ela esqueceu tudo. Por que isso acontece? Não é intencional, né? Não é um plano estratégico da criança, não é para te desafiar. Então é preciso que a mãe entenda tudo isso. Isso realmente faz com que tire um peso das costas dos pais, né, de acharem assim, meu Deus do céu, eu tô fazendo tudo errado, que eu falo, essa criança não me obedece, eu não tenho autoridade nenhuma, mas ao mesmo tempo faz com que os pais precisem assumir a responsabilidade, né, traz a responsabilidade pra gente, por quê?
eu sei o que eu preciso fazer, né? Eu preciso conduzir. Então não é porque é normal esse tipo de comportamento na infância que eu não vou fazer nada a respeito. Não, não é isso, não é assim que funciona. É normal pela idade, pela imaturidade do cérebro da criança. Mas isso significa que eu preciso agir e ensinar como ela deve fazer para que esse comportamento tende a diminuir. Ou seja, o nosso papel é justamente ajudar a criança a amadurecer da melhor forma, né? De fato, se tornando uma criança mais madura, de fato, adquirindo bons hábitos, de fato, até se tornar uma criança, um adolescente virtuoso, né? Que é o que a gente espera dos nossos filhos. Isso só vai acontecer se a gente, de fato, souber o que está fazendo. Então, coisas que acontecem, que é muito comum nessa situação quando os pais não sabem disso, né? Então, por exemplo, outro dia uma mãe falou pra mim que ela não sabe mais o que fazer, que a filha dela desobedece, que ela fala e a criança não faz, e que ela acaba perdendo a paciência, não sei o quê. E a primeira pergunta que eu fiz é qual a idade da criança. E aí ela me respondeu que ela tem 1 ano e 9 meses. Eu falei, bom, 1 ano e 9 meses é um bebê, ainda nem é uma criança, né? Que é a partir dos 2. Então, você não vai conseguir esperar esse tipo de resultado dessa forma. E se você perde a paciência e grita, você não está ensinando nada para a criança, né? Então, eu preciso saber como agir, preciso saber o que esperar. Enquanto que, por exemplo, uma outra mãe que chega com uma situação bem parecida, que a criança está com crises de raiva, né? Nesse caso, que eu tô pensando numa mãe específica que falou comigo essa semana, que tá com crises de raiva, irritabilidade, agressividade, parece que tudo que contraria, ela entra num curto-circuito de raiva e tal. E aí, de novo, a primeira pergunta, porque tem tudo a ver com o contexto de desenvolvimento, né? Que é o primeiro princípio que eu falei aqui. Eu pergunto a idade da criança. Aí, essa criança tem 8 anos. Bom, então não deveria estar acontecendo isso. Então tem que investigar porque tem uma série de coisas por trás que vão afetar o comportamento dessa criança. Ela não devia estar agindo dessa forma, né? Então, aí sim, os pais têm que saber o que está por trás desse comportamento, né? Para que essa criança esteja agindo dessa forma. E aí tem uma série de coisas, inclusive esses 5 princípios lá da Bússola da Mãe que Educa, que eu vou ensinar vocês aqui nesse vídeo, todos eles, de forma direta ou indiretamente, afetam o comportamento da criança, né? Todos eles, se desajustados, né? Todos eles, se não estão sendo implementados, conduzidos, enfim, se os pais não sabem que eles existem, não sabem colocar em prática, não sabem nem por onde passa, todos eles vão afetar o comportamento da criança, né? Cada um desses, de alguma forma, tem a ver com uma criança que tem comportamentos mais complicados e difíceis. Com uma criança de 8 anos, isso não deveria mais acontecer. Não tem que investigar o que pode estar por trás. Por que essa criança está agindo assim? Ah, mas é o temperamento da criança, são diferentes. Verdade, né? Inclusive eu ensino também sobre os temperamentos lá no meu curso, mas isso não dá todas as respostas, né? O temperamento também é para que a gente conheça melhor e saiba conduzir melhor e ensine a criança, o adulto, ou seja, quem for que esteja fazendo uso desse conhecimento, a saber controlar os seus impulsos com relação a eles, a saber quais são os defeitos do seu temperamento. Justamente por isso eu preciso ter ainda mais cuidado com esse comportamento, né? Então, se o temperamento de uma criança tem essa tendência mais explosiva de raiva, de ira, de agressividade, lidar melhor com o seu temperamento, descobrir outras formas de reagir, de controlar essa raiva e essa ira, né? E não para justificar que é assim mesmo porque é o temperamento do meu filho. O segundo princípio, né, para uma boa educação é o amor irrestrito, né? E aí nesse princípio a gente precisa considerar que é o amor dos pais à base de tudo que vai ser feito. Isso significa que o pai precisa entender de verdade o que é esse amor incondicional que a gente fala, né? Muitas vezes fala da boca pra fora, mas no dia a dia, sem saber, de forma inconsciente, esse amor não é incondicional. Nos primeiros problemas, digamos assim, nos primeiros comportamentos difíceis da criança, nas primeiras coisas que tiram a nossa paciência, você já tem uma atitude totalmente de desamor, uma atitude impaciente, grosseira, violenta. Ah, Jéssica, mas não é por isso que eu amo menos meu filho. Não, não é, né? Eu também me estresso, eu também perco a paciência, mas eu tô consciente de que não era assim que eu deveria agir, né? Então, embora não seja isso que faz eu amar menos ou não amar o meu filho, no momento em que eu perco a paciência, perco o controle das minhas emoções, grito descontroladamente, bato na criança, sou grosseira, falando coisas que eu não deveria falar, eu tô sim faltando com a caridade, de fato, né? Eu tô deixando de amar o meu filho naquele momento,
né? Não é que acabe, eu não sei se eu vou conseguir explicar assim rapidamente, eu já falei sobre isso algumas vezes, mas não é que acabe o amor, mas você deixa de amar em atos, né? Tem um santo que fala que obras é que são amores, então amor não é discurso, né? Amor não é dizer que ama o filho, mas nas suas atitudes, no tempo que você dedica para ele, em todo o resto de prioridades na tua vida, não é o teu filho, né? Então, não é isso. Amor são obras, são ações, são atitudes. Mesmo que você, sei lá, você luta aí contra esse defeito, da ira, da falta de paciência, da grosseria, do grito, da violência, porque, sei lá, uma repetição dos padrões da educação que você teve, seja lá por quê, né? Você tá lutando com isso aí. Não quer dizer que você não ama seu filho, mas você poderia amar melhor, né? E mais do que isso, que é o principal desse princípio do amor irrestrito, não é assim que a criança vai perceber, né? A criança não vai se sentir amada nesses momentos, ela não vai se sentir segura, ela não vai se sentir acolhida, ela não vai ter todos os benefícios que são inúmeros de desenvolvimento de saúde, de saúde emocional, né? De saúde mental, que uma criança que cresce se sentindo amada vai ter, né? E quanto mais frequentes são esses momentos de impaciência, de ira, etc., pior vai ser para a criança, né? Maiores serão os prejuízos, pior vai ser o relacionamento de vocês. Então a gente precisa de fato lutar muito com relação a isso. E ainda assim, a impaciência, a ira e tal, é só um ponto que falta, né, quando a gente fala desse amor irrestrito. A outra coisa aí desse princípio é você de fato conhecer de verdade o seu filho. Então, vocês já devem ter escutado aquela frase, né, que a gente não ama o que a gente não conhece. Isso significa que, não é que você, de novo, não é que você não ame o seu filho, mas você pode amar mais e melhor, quanto mais e melhor você o conhece. Conhece como ser humano, né? O conhece como pessoa, com todas as suas individualidades. O conhece sabendo o que faz aquela criança se sentir de verdade amada ou não, né? Então, nesse princípio, eu englobo alguns outros conceitos que é importante os pais aprofundarem e estudarem, que são as 5 linguagens de amor que todos nós temos, e da feita que você conhece a do seu filho, você consegue falar, né, essa língua do amor dele no dia a dia de forma muito mais fácil, né, muito mais frequente, fazendo com que seu filho se sinta de verdade amado, porque muitas vezes a gente não sabe por que essa criança não se sente tão amada, segura, acolhida, porque a gente tá ali, a gente dá de tudo, a gente faz de tudo, a gente tá presente, a gente é carinhoso, porque talvez a linguagem que você fale, né, não é a que a criança percebe o amor, né? Não é a sua linguagem de amor. Então a gente precisa aprender para falar a linguagem certa. Então você precisa identificar do seu filho e usá-la com mais frequência, usar no dia a dia, para a criança de fato se sentir verdadeiramente amada e acolhida, né? No livro que fala sobre isso, ele cita vários exemplos dos estudos, das entrevistas que eles fizeram, de crianças que tinham pais próximos, não é pais distantes ou negligentes, não, pais próximos ali, né, na vida do filho, de 2 irmãos, que um cresceu super bem e o outro sempre teve esse distanciamento, sempre foi um pouco mais recolhido, né, inseguro, não se sentia de fato amado, tinha outras questões ali emocionais, porque não se sentia amado pelos pais, né, por esses mesmos pais que educaram os dois da mesma forma. E aí o que acontece é que, por uma questão de coincidência mesmo, a linguagem que os pais sabiam falar, por exemplo, né, vou dar um exemplo rápido aqui, porque não dá para entrar nesse conteúdo profundamente aqui, mas as 5 linguagens são toque físico, tempo de qualidade, atos de serviço, palavras de afirmação e presente, né? Então vamos, nesse caso aqui, né, um dos irmãos, ele tinha o tempo de qualidade como linguagem de amor. E esses pais de fato faziam junto. O pai, inclusive, chamava muito os dois para ajudar na fazenda, para trabalhar junto e tal. Então, esse irmão ali que tinha tempo de qualidade como linguagem de amor, cresceu super bem. Para ele estava ótimo, né? Para ele estava sempre com os pais, estava junto, estava fazendo as coisas, estava se sentindo amado. E o outro filho que tinha como linguagem de amor o toque físico, não tinha o mesmo sentimento, porque eles estavam sempre perto, mas o pai e a mãe não eram carinhosos, porque talvez não fosse a sua linguagem natural, né? Então não abraçava, né? Não eram muito carinhosos nesse sentido, de, sei lá, passar o braço junto, né? De sentar para assistir um filme, para ler uma história junto, enfim. Então não tinha muito esse toque físico como demonstração de carinho.
né, de botar uma mão no ombro quando for conversar, enfim, eu ensino várias formas de falar cada uma das linguagens de amor, para que a gente consiga colocar de fato no nosso dia a dia e fazer isso com intenção mesmo, com intenção de amar melhor. Terceiro princípio é a rotina integrada. A rotina é extremamente importante para uma criança, né? Por uma série de fatores. A criança, ela precisa ter uma rotina, ela precisa ter essa previsibilidade ali nos seus dias. Uma criança pequena não tem noção do tempo ainda, né? Ela não sabe o que é 5 horas, 3 horas, daqui a 2 horas, daqui a 4 horas, daqui a 1 hora. Então, é uma boa rotina, uma rotina organizada, bem estruturada, em que as coisas acontecem numa mesma ordem a cada dia, que vai ajudar a criança a ter essa previsibilidade, a ter mais segurança, né? E a fazer as coisas com muito mais tranquilidade. Então, uma boa rotina evita uma série de crises ali de comportamento que eu vejo muitas mães passarem na hora do banho, na hora de botar para dormir, na hora de comer. Por quê? Porque cada dia essas atividades que são da rotina de uma criança acontecem de um jeito, então a criança fica muito mais resistente, porque não cria-se essa associação das atividades, né? Então precisa existir essa associação. Depois do banho, eu janto, depois do jantar eu já vou pro quarto, a gente já lê uma história, a gente vai dormir, por exemplo, né? Então todo dia depois do almoço eu tomo banho, todo dia depois da brincadeira tal é hora de almoçar, né? Se não vai pra escola, ou chega da escola, lava a mão e senta na mesa para almoçar. Então as coisas que acontecem mais ou menos do mesmo jeito todos os dias vão ajudando a criança a fazer aquilo com menos resistência, né? Ela não fica perdida e confusa quando ela como acontece quando a criança não tem rotina. E é importante, e aí por isso o princípio não é só rotina, né? Mas o que eu ensino é uma rotina integrada, que é uma rotina que leva em consideração alguns fatores, né? Ou seja, que tenha na rotina dessa criança os horários adequados para a sua idade, adequados para o seu bom desenvolvimento, né? Atividades que sejam adequadas para o bom desenvolvimento da criança, né? Desenvolvimento motor, neurológico, cognitivo, psicológico, emocional, mas que as atividades daquele dia, né? Eu não estou falando aqui de atividades, coisas pensadas para trabalhar o emocional, para trabalhar o motor. Não é isso. Muito pelo contrário, eu vejo muitas mães exaustas aí pensando, isso aqui é bom para você tem que fazer. Não tô fazendo nada contra nenhuma dessas atividades, mas assim, se isso lhe custa de alguma forma, meu Deus, tem que colocar na rotina, eu não sei como eu pago, eu não posso levar, não vai ter prejuízo. Uma rotina boa, uma rotina integrada, como eu ensino, ela acontece de forma mais natural, com um dia a dia saudável de uma família, né? Não precisa uma série de coisas. É que hoje os pais querem delegar para os outros as coisas que devem ser ensinadas em casa e que devem fazer parte de uma rotina saudável para a criança. Então não precisa aula disso para trabalhar a motricidade, aula daquilo para que treine um emocional melhor, aula daquilo outro para que ela saiba, sei lá, expressar essas emoções, essa aqui para poder melhorar o cognitivo, para que ela seja mais inteligente, para que ela aprenda logo. Não precisa tudo isso. Atividades que eu falo são simplesmente coisas no dia a dia, né? Ações, atitudes, enfim, brincadeiras, né? No dia a dia que facilitem, ajudem nesse bom desenvolvimento. E, óbvio, evitar as que atrapalham, né? Como, por exemplo, as telas, como, por exemplo, muitas atividades, uma rotina corrida para uma criança, como, por exemplo, o exagero de brinquedos, um ambiente desordenado. Tudo isso atrapalha o bom desenvolvimento da criança. Então, na rotina integrada, saber o que são essas atividades que facilitam e ajudam no bom desenvolvimento é essencial. Então, horários adequados, atividades que facilitem o bom desenvolvimento, a formação de bons hábitos, isso precisa estar na rotina, né? Como eu sempre falo, a rotina integrada, ela é a nossa aliada na educação dos filhos, né? Por quê? Você não tem que ficar pensando em várias coisas, tudo que eu quero ensinar para o meu filho, o que eu faço agora? Eu quero pensar em alguma coisa que eu vou ensinar para que ele seja mais responsável. Não, você estrutura a rotina com coisas que ensinem tudo isso e depois você só precisa seguir aquilo, né? Então fica muito mais natural. É como se fosse quando a gente está aprendendo a dirigir versus quando a gente já dirige há muitos anos. Então lembra, não sei se vocês vão lembrar, né? Quando a gente está aprendendo a dirigir, eu lembro. Eram muitas coisas, às vezes a gente parecia que era difícil demais, que a gente nunca ia fazer isso com aquela naturalidade que o nosso pai fazia, por exemplo. Porque tu tinha que tirar um pedal acelera enquanto tira o outro da embreagem e aí vai passando bem na hora que o carro sente que o carro precisa passar e ao mesmo tempo tem que estar ali no volante, tem que olhar todos os espelhos, tem que pensar, tem que dar uma pisca. Cara, é muita coisa quando a gente pensa em ensinar a dirigir, né?
Mas da feita que a gente faz isso, e a gente faz uma vez, e faz outra, e faz outra, e faz outra, fica natural, né? Então, aquele momento que a gente aprendia a dirigir, que a gente ficava ali super tensa, travada, chega a terminar, eu lembro que eu terminava assim, tensa, assim, quando eu acabava uma aula lá, principalmente com o professor, com o pai até que não, mas principalmente com o professor, quando acabava a aula, eu ficava, ai, ufa, aliviada, né, de tanto momento de tensão que eu ficava enquanto eu tava ali fazendo a aula com o professor do lado. Quando eu comecei a dirigir sozinha, ninguém fala comigo, né, pelo amor de Deus, ninguém pode falar comigo. Não, peraí, não conversa, não faz barulho, eu tô concentrada. Hoje em dia, a gente dirige ali com as crianças pulando atrás, tocando terror e dirige, acabou, e não é terrível, né? Claro, tem momentos que pode acontecer, e assim também na educação dos filhos. Se a coisa estiver exagerada demais, opa, peraí, eu tenho que parar, né, ver o que eu preciso ajustar, não tá dando pra dirigir mais assim, diminui o barulho, parem de brigar, tá tirando minha concentração. E ainda na educação dos filhos do mesmo jeito, a gente também precisa parar e fazer alguns ajustes, vez ou outra. Mas a coisa flui com muito mais naturalidade, porque você sabe o que compõe uma rotina que é importante para o seu filho. Então você quer formar bons hábitos, que são os bons hábitos, os hábitos, né? Porque hábito por si só é bom, quando é ruim é vício. Mas a gente tem o costume de usar bom hábito e mau hábito, né? Então vamos usar. Então os bons hábitos, eles são as sementes das virtudes que você quer que seu filho tenha lá na frente, né? Você não conquista uma virtude no discurso, né? Filho, você precisa ser generoso, você precisa ser paciente, responsável, ordenado. Não, você não conquista nenhuma virtude, nem nós, nem ensinamos virtudes assim, né? A gente faz isso na ação, na atitude. E os hábitos são as sementinhas das virtudes que a gente planta nos nossos filhos, né? E para que eles cresçam, precisa plantar, né? Senão não cresce do nada. Eu vou ensinar coisas pro meu filho, a virtude da ordem vem dos hábitos ali de ter um dia ordenado, de guardar as coisas no seu lugar, de arrumar a própria cama, de entender que tem hora para cada coisa, de saber respeitar os mais velhos. Tudo tá incluso no que eu ensino no dia a dia. Ela tem que ter um ingrediente, né, principal, importantíssimo, que é o amor, que é a presença, que é o cuidado de alguém, de um ser humano que cuida com carinho, com amor da criança, né? Não é só uma rotina que, assim, alguém vai fazendo as coisas com a criança de qualquer jeito, contanto que ela cumpra, né, aquelas coisas que foram colocadas. Não, a importância disso é quem está ali conduzindo a rotina com a criança. Isso é feito com amor, com cuidado, com foco no bem da criança, né? Lembrem, o amor irrestrito, o princípio 2 lá, ele é a base de tudo, ele precisa estar presente o tempo inteiro, em tudo que a gente faz, né? Focando sempre nisso, é pro bem da criança. Resumindo aí, o terceiro princípio, que é a rotina integrada, horários adequados, né? Atividades que desenvolvam bem a criança, né? Que facilitem o seu bom desenvolvimento, a formação de bons hábitos e, por último, o amor, né? O cuidado, a presença no dia a dia com a criança. Vamos agora para o quarto princípio, que é a autonomia amparada. Nesse ponto, a gente precisa ter em mente que ali no dia a dia da criança a gente precisa incentivar a sua autonomia, né? E muitas vezes a gente deixa de fazer isso, né? E aqui nesse espaço eu vou focar no que a gente faz de errado nesse princípio, né? Que já ajuda bastante se amanhã, né, você começar a mudar isso na sua casa, né? Então são duas coisas que atrapalham o desenvolvimento da autonomia da criança, que é a superproteção de alguma forma e a nossa pressa e comodismo por outra forma, de outro lado. Então, ou pais que superprotegem a criança, que acham que tudo é perigoso, que nada pode, que pelo amor de Deus não faz isso, não sai, tu vai cair, vai ralar o joelho, vai não sei o quê. Você tá atrapalhando o desenvolvimento da autonomia da criança, que é importantíssimo para ela, para que ela cresça mais segura, autoconfiante, com uma boa autoestima, para que lá na frente, lá no mercado de trabalho, ela tenha melhor capacidade de lidar com as suas frustrações, de lidar com problemas, de encontrar solução e não desistir quando encontrar dificuldades. Tudo isso vem daí, desses momentos. Então, quando os pais super protegem os filhos, e muitas vezes eu vejo isso, tá? Os pais sabem que isso não é o certo, mas não conseguem fazer de outro jeito. Então é preciso saber de fato em que momentos você tá super protegendo. Pensa, racionaliza, nossa, ai meu Deus, mas tu vai cair daí. Aí onde é que a criança tá? Em cima de um banquinho. O que vai acontecer se ela cair dali? Ela vai se bater? Pronto, acabou, se bateu. Ah, tá aprendendo a andar de bicicleta. Aí as crianças andam de bicicleta hoje em dia. A criança tem 4 anos, assim, né? Ela não tem nem 1 metro, tem 1 metrinho ainda. E aí a bicicletinha dela é desse tamaninho, mas ela aprende a andar de bicicleta com cotoveleira, com joelheira, com capacete, com não sei o quê. Pra quê? Pra nem se ralar? A criança não pode ralar o joelho? Gente,
Não é isso. Bota a bicicletinha lá, a bicicleta de rodinha, se ela cair, ela vai ralar o joelho, vai sair uma capinha da pele e acabou. Isso faz parte, né? Isso é importante para o desenvolvimento, né? O problema que está sendo essa primeira geração, porque a nossa não era assim. Porque, assim, vocês não imaginam problemas que estão causando, e estudos estão sendo feitos dessa geração, que é a primeira, né? Essas dos nossos filhos aí, né? De quem tem em torno de 30, 40 anos, ou até menos. É a primeira geração ali, cresceu com essa superproteção, né? E o problema que isso causa, em termos de várias habilidades que a criança deixa de desenvolver. Né? Então já tem estudos sobre isso, justamente porque está sendo... Enquanto que na época que a gente era criança, nossos pais eram criança, era uma ou outra mãe que era meio assim, super protetora. Agora é o contrário, né? A mãe tem que fazer um esforço de olhar para o lado, ver o menino todo empacotado para andar de bicicleta e falar, não, você vai assim mesmo, vai andar de bicicleta, se cair, levanta e segue a vida. Ah, ralou, não tem problema, a gente limpa, tchum, e vai, segue a vida. É importante, né? Tem gente estudando sobre isso. Quanto que um joelho ralado, um cotovelo ralado é importante para a criança, né? Então a gente não pode privar a criança de todas as frustrações, todos os perigos que ela pode enfrentar. Claro, existe um perigo dela subir num muro e cair, né? Dela se afogar numa piscina, óbvio, né, gente? A gente tem que usar o bom senso, mas assim, quando a mãe é super protetora, eu sempre dou essa dica. Tenta racionalizar sobre o que pode acontecer, para você ver se você não tá até com um problema que precisa ser tratado realmente, para ficar de acordo com a realidade, né? Porque você pode estar tendo ideias de que algo é muito grave enquanto não é. Então, se o seu filho tá andando de bicicleta, numa bicicletinha que tem 50 centímetros, né, e ele cair dali, pensa, racionaliza, o que pode acontecer? Vai se ralar? Vai bater a mão? Vai, sei lá, um caso gravíssimo, que é muito raro acontecer numa criança pequenininha andando de bicicleta, pode quebrar um braço, cair de mau jeito, tudo bem, faz parte, né, da infância, em algum momento isso acontece. Tenham muito cuidado com isso. E o segundo ponto aí da autonomia que atrapalha é a nossa pressa, né? A nossa comodidade. Então, às vezes, a gente não quer parar para ensinar a criança a amarrar o cadastro, a se servir, a comer sozinha, a se vestir. A gente sai fazendo tudo por ela, atropelando. Não, deixa que eu faço que é mais rápido, deixa que eu faço senão vai sujar, deixa que o que a gente tá atrasado, deixa que não, você não sabe fazer isso, deixa que eu te ajudo. E aí sai atropelando a criança pela nossa própria pressa, ou pela nossa própria comodidade, né? Ou preguiça mesmo de não parar e ensinar com paciência uma e outra vez, a criança deixa de desenvolver uma série de habilidades. Daqui a pouco a criança tá com 5, 6 anos comendo na boca, né? E isso acaba com a autoestima da criança, com a autoconfiança, com a segurança da criança, porque ela olha pro lado e ela vê os amiguinhos sabendo comer sozinho. E porque é natural dela, ela já teve esse primeiro impulso lá atrás, às vezes com 1 ano e meio, 2, de querer comer sozinha, né? E foi barrada. Então isso acaba com a criança. Tenham isso em mente, né? A autonomia amparada precisa estar no dia a dia. Bom, e agora vamos ao quinto e último princípio, né? Último, porém não menos importante, e aí até faço um parêntese aqui para deixar claro que a ordem que eu falei aqui, ensinei esses princípios, não é uma ordem de importância. Eu coloquei aqui a ordem que eu ensino no meu curso, porque existe uma hierarquia não de importância do princípio em si, mas que eu entendi que é importante que se saiba isso antes disso, tá? Para colocando o resto em prática. Mas não é uma hierarquia de importância da coisa em si, tá? E eu digo isso porque esse último princípio, que é a autoridade respeitosa, é um dos mais importantes para a gente educar bem os nossos filhos. E ele tá ali por último porque eu preciso saber um monte de coisa antes para começar a colocar isso em prática, para começar a entender o que é essa minha autoridade. O que não impede também uma mãe que entrou lá no curso, dando um exemplo aqui, com um problema bem sério com relação à rotina da criança, ir direto para esse módulo lá para poder assistir às aulas e saber como organizar a sua rotina, e depois ela vem seguindo o embalo lá normal das aulas, tá? Então só para deixar claro que não é uma ordem de importância, tá? A autoridade respeitosa, que é o quinto princípio, ele é importantíssimo. Inclusive, algo que eu sempre falo aqui é justamente que a gente não educa sem autoridade, tá? Eu bato muito nessa tecla porque hoje existem muitas teorias modernas, né? De vários tipos, de apego, de positivas, de compatíveis, seja lá do que for, que acabam tirando a importância da autoridade, ainda que não digam isso, mas na prática, no dia a dia, o que se ensina acaba tirando a importância da autoridade dos pais, né? E a gente vê o reflexo disso o tempo inteiro em mães totalmente exaustas e frustradas que não sabem mais o que fazer com o comportamento da criança,
porque estão ali travadas em conceitos aí de que não pode dizer não, de que tudo tem que ser conversado, de que não pode, que são iguais aos filhos, que tem que falar sempre de igual para igual. Isso não é verdade, tá? E nesse princípio, essa é uma das coisas, né, que os pais precisam entender. Existe sim, precisa sim ter autoridade e existe sim hierarquia. Existe hierarquia em qualquer relação que você precise repassar um conhecimento, né? Que precise funcionar a coisa da melhor forma. Então, na natureza tem hierarquia, entre os animais, entre as plantas, tem hierarquia numa empresa, né? Se você chega numa empresa para trabalhar no seu primeiro dia e aí você tá lá, não sabe ainda bem como é que é a sua função, o que são suas tarefas, aí você pergunta, quem é meu chefe? E alguém fala assim, olha, aqui não tem isso não. Aqui você entra, você escolhe o que você quer fazer, você segue aí o que você achar importante, faça o que lhe agrada, né? Faça o que lhe faz feliz. Você não é obrigado a nada, tá? E veja aí, o que você achar melhor você faz. Ninguém é seu chefe, ninguém vai mandar, você não tem que obedecer, você não tem prazo, você vai fazendo. Primeiro ponto, né? Como é que você vai se sentir? Você vai ficar totalmente perdido. Como assim eu faço o que eu tenho que fazer? Se eu fizer um negócio que já tem outra pessoa fazendo, se eu fizer um negócio que não é necessário para a empresa, se eu fizer um negócio que, sei lá, vai atrapalhar o processo aqui da empresa, né? Vai atrapalhar seus planejamentos, as suas metas. Eu vou ser demitido, cara. Como assim? Alguém me ajuda, alguém me norteia. O que eu tenho que fazer? E o segundo ponto é que não vai funcionar essa empresa, cara. Não vai funcionar, ela não sabe nem para onde ir. E é o que acontece com uma criança sem autoridade, sem uma hierarquia, de que os pais sim estão acima da criança. Não acima, obviamente, em termos de importância, de dignidade, enfim, nada disso. Então, acima como quem sabe mais, já viveu mais, né? É mais maduro, é mais responsável, é quem realmente quer o melhor para essa criança no mundo e vai fazer tudo o que for possível para fazer o bem da criança, ensinar o que precisa ser ensinado. É essa que é a hierarquia. E nesse ponto existe uma diferença gigante de pais e filhos. Então não dá para querer criar os filhos como se nós fôssemos iguais à criança, sabe? Que você tem que tudo, eu tenho que ver o que ela vai dizer, eu não posso obrigar, eu não posso, né? Ela não pode fazer o que ela não gosta. Não, gente, essa é a receita de você criar filhos que vão ser ansiosos, depressivos, frustrados, que não vão parar em emprego nenhum, como a gente tá vendo uma geração gigante disso, jovens com pouquíssima resistência a qualquer tipo de frustração, né? Que não param em emprego nenhum porque não sabem lidar com nenhum problema, não sabem superar nenhuma dificuldade, não fazem o que não gostam, só querem fazer o que lhe agrada, né? Porque foram ensinados assim na infância, porque os pais disseram, não, minha filha, você não é obrigada a nada, vai lá, faça só o que você tem vontade, né? Isso não vai dar certo. A gente precisa, sim, ensinar a criança. Nem tudo que a gente faz é o que nos agrada, mas claro, você vai fazer isso, e por isso que o nome desse princípio é autoridade respeitosa, você vai fazer isso numa relação que é pautada no respeito, na confiança que você construiu, né? Na admiração que vai surgindo dessa criança. E com a base de tudo isso que eu acabei de falar, né? E, obviamente, com amor. A mensagem deve ser sempre, filho, eu faço o que eu faço e às vezes isso não é o que lhe agrada, às vezes isso não é o que lhe deixa felizinho, porque eu faço pro seu bem, porque eu te amo mais do que qualquer outra pessoa no mundo vai te amar. Então os pais, eles estão perdendo isso, eles querem educar sem autoridade, né? Eles acham que a criança não tem que obedecer é uma coisa ruim, e não é, tá, gente? Obediência é uma virtude. A gente precisa saber qual é essa virtude, como ensinar e qual a importância dela para a educação dos nossos filhos, para a formação deles. Então, os pais querem educar sem nada disso, mas querem que, lá no fundo, porque é o que é natural de todo ser humano, querem que o filho os escute, faça o que eles dizem, né? Que lá na frente, quando forem adolescentes e a gente disser, olha, meu filho, isso é errado, se afaste disso, se você vê esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento, se lhe oferecerem isso, aquilo, outro e tal. Não, mamãe tá dizendo, não é pra fazer, eu que sei o que é melhor pra você. Aí nesse dia você vai querer que o seu filho lhe obedeça. Não vai. Não foi construída uma relação em que a criança entende que são os pais que orientam, que são os pais que são referência, que são os pais que sabem o que é melhor. O que eles aprenderam foi que eles também têm responsabilidade pela própria vida, que eles devem decidir o que fazer sim, se eles não quiserem entrar no banho não precisa, né? E aí por aí vai. Fujam aí desse tipo de ensinamento, porque isso não funciona na prática, né? Infelizmente a gente está vendo uma geração inteira aí mostrar isso. E inclusive de mães exaustas, frustradas, culpadas,
apavoradas porque acham que tudo traumatiza a criança e não é bem assim. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, tá? Então aqui eu falo que é uma autoridade respeitosa, que é pautada na admiração, no respeito, na confiança, que a base de tudo é o amor, é essa relação de que eu te amo e por isso que eu preciso ensinar essas coisas. E é isso que a criança vai perceber. As crianças, elas têm essa necessidade dessa referência, desse guia. Então a gente precisa ser isso para os nossos filhos. É como se nós fôssemos aquela estaca que quando a gente coloca numa plantinha, ajuda essa plantinha que é pequenininha, fraquinha, que ainda está em desenvolvimento, a crescer reta, a ficar forte, a ficar saudável, né? E a crescer ali na sua estrutura e conseguir se sustentar bem de forma saudável, forte mesmo, né? E nós, pais, somos essa estaca. Da feita que essa planta cresceu, tá forte, tá reta, tá saudável, tá segura, a gente não precisa mais da estaca. Ela vai continuar se desenvolvendo, vai virar uma árvore enorme. Mas por quê? Porque em algum momento ela precisou dessa ajuda, né? Se a gente tira essa estaca, a planta já cresce toda torta, né? E depois de um tempo ela não se resolve mais, não se ajeita mais. Então, nós somos essa estaca para os nossos filhos e o nosso objetivo deve ser justamente estar ali, colado, grudado neles, para que eles cresçam fortes, saudáveis, retos, todas essas coisas, mas para que quando a gente saia de cena, eles continuem fazendo isso. E é isso que é a verdadeira liberdade que a gente deve ensinar. Não é a liberdade de só faço o que eu quero, né? Para ser livre é fazer o que quer, fazer o que me deixa feliz. Não, gente, isso é a receita para a infelicidade. A verdadeira felicidade que vem da liberdade, de fato, ela é a liberdade de saber escolher o que é certo e o que é bom, né? Verdadeiramente livres. Então, essa verdadeira felicidade, que é o que a gente quer para os nossos filhos, ela vem também da verdadeira liberdade. E liberdade, né, de uma pessoa madura, de uma pessoa de fato feliz, de uma pessoa responsável, segura de si, que entendeu o sentido da vida, vai ter menos problemas aí, emocionais, psicológicos e tudo. Ela vem da capacidade de escolher o certo e de escolher o que é bom, porque foi ensinada assim desde sempre. Né? Não de fazer o que quer, de só o que se faz feliz. Você não conquista nada fazendo só o que te faz feliz, né? Você não chega a lugar nenhum fazendo só o que você quer. Não é assim que funciona, né? E a gente precisa ensinar isso desde cedo para os nossos filhos. A liberdade de verdade é você saber que você tem a opção de fazer o que mais te agrada, mas que não é o certo, não é o bom, não é o que está de acordo com os teus objetivos, não é o que faz sentido na tua vida, e escolher mesmo assim o que exige mais esforço, o que é mais difícil, o que é mais frustrante às vezes, o que, enfim, vai dar errado muitas vezes até dar certo e não desistir. Isso é liberdade, né? Quando você realmente consegue escolher o certo, escolher o que é bom. É por isso que a gente fala, por exemplo, uma pessoa que é viciada, e aí esticando a corda só para dar um exemplo, ela não tem liberdade mais. Porque ela não consegue simplesmente não escolher não utilizar a droga, né? Ela sempre vai utilizar. Porque ela tá viciada, ela é escrava daquilo. Então isso não é porque ela quer, né? Porque ela quer, e aí ela vai sempre ali no mais fácil e tal, não sei o que, ela já tem um problema, tem uma doença. Ela perdeu a capacidade de escolha. Quando você tem sempre duas opções e escolhe sempre o que você quer, o que é mais fácil, apesar de não ser o certo, de não ser o que é bom, de não ser o que vai te ajudar a chegar nos seus objetivos, de não ser o que está alinhado com os seus valores, com o sentido da sua vida. Apesar de tudo isso, você escolhe aquilo ali que é mais fascínio, você não é livre, você é escravo das suas próprias vontades, dos seus desejos, né? Você é escravo dos seus impulsos. Não existe liberdade, não existe maturidade, não existe uma pessoa segura com domínio de si. E isso a gente ensina desde criança. E uma pessoa que cresce assim, que hoje em dia é raro, porque a nossa geração já começou a ser muito faz o que quer, muitos prazeres, muitas facilidades. Por isso que é tão difícil uma pessoa madura assim. Mas um adulto assim, mais maduro, tem essa capacidade, ele vai ter muito menos problemas de ansiedade, diversos transtornos aí, de ansiedade generalizada, de depressão e tal. Claro que com gatilhos, depressão é uma doença, precisa ser tratada e tudo mais, mas fica uma pessoa muito mais forte. Então a gente tá vendo essa chuva. Não é à toa que está tendo um crescimento absurdo por uma série de razões nos níveis de ansiedade, de depressão, de suicídio, inclusive, entre jovens e adolescentes, gente. Um adolescente, algumas poucas décadas atrás, era a coisa mais rara de estar com um desses problemas de depressão, de suicídio, de ansiedade generalizada. Era simplesmente um adolescente, daqueles probleminhas de adolescência e pronto. Mas as crianças estão tão fracas, os adolescentes estão tão fracos, os jovens estão tão fracos de caráter, de espírito, de força mesmo interior,
que eles sucumbem nessas pequenas dificuldades mesmo da adolescência. Então a gente precisa considerar isso para criar esses filhos mais fortes, mais maduros, mais responsáveis, mais felizes. E a gente precisa de uma autoridade para fazer isso. Como eu falei, a autoridade respeitosa, que é o 5º princípio aqui que você precisa ter em mente. E esse princípio, ele vai nortear todas as suas atitudes, né? É nele que você vai aprender, por exemplo, como lidar com a birra, então, como lidar com o mau comportamento, como definir as regras da casa e ser cumpridas, como dar consequências, né, para a criança de acordo com o que ela fez, que não podem ser, né, de qualquer jeito para qualquer criança. Então, como que eu vou de fato conduzir no dia a dia para construir essa autoridade e ao mesmo tempo ensinar tudo aquilo que eu preciso ensinar para o filho? Por isso é tão importante, tá? Então esses foram os 5 princípios que, se você tem em mente para colocar em prática, se aprofundar, conhecê-los bem, para estruturar o dia a dia aí do seu filho, para conduzir melhor a educação do seu filho, você vai conseguir dar uma boa educação para a criança, tá? Então tenha isso em mente, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer mudanças a partir de hoje mesmo no dia a dia da educação dos filhos, para que você consiga colher esses frutos aí. E ser uma mãe muito mais segura, né? Que educa com mais tranquilidade, porque sabe que tá fazendo o melhor para a criança, né? Para que o filho tenha todos esses benefícios que eu falei aí ao longo dessa aula. Bom, gente, então é isso. Agora, se você quiser, de fato, né, assumir a educação dos seus filhos a partir desses 5 princípios e conhecê-los mais profundamente, sabendo como aplicar no dia a dia cada um deles, né? Com ferramentas práticas, com um acompanhamento meu muito mais próximo, eu te convido a conhecer o meu curso, que é a Bússola da Mãe que Educa, né? O link tá aqui na descrição desse vídeo. E lá eu vou aprofundar com você cada um desses temas e muito mais, né? Cada um deles tem outras coisas que eu ensino dentro, com um acompanhamento mais próximo comigo, de aulas ao vivo comigo para tirar dúvidas, e também várias ferramentas práticas que te ajudam no dia a dia, né? Coisas, PDFs que você pode imprimir para te ajudar a organizar o dia melhor, né? Conduzir melhor as pequenas metas e mudanças e regrinhas da casa que você vai colocar em prática ou mudar a partir do que você aprende nas aulas, né? Então, eu te convido a conhecer o meu curso aqui, tá na descrição do vídeo. E além disso, né, é importante falar, o meu curso tem uma garantia de 90 dias. Entra lá, conhece o curso, se em até 90 dias você perceber que de repente não era o que você estava buscando, não é para o seu momento agora, não é o que você esperava, é só você mandar um e-mail e a gente devolve todo o seu investimento sem nenhuma pergunta, sem nenhuma letras miúdas, nada disso. É uma garantia de fato incondicional de 90 dias que você não vê no mercado, porque eu de fato confio muito no meu conteúdo e eu tenho certeza que ele pode ajudar qualquer mãe que quer de fato buscar assumir o controle da educação dos filhos, dar a melhor educação possível para os seus filhos, né? Tá de fato ali protagonizando o processo de educação dos filhos. Então eu confio muito que pode te ajudar mesmo, e por isso eu dou essa garantia assim tão longa, porque eu tenho certeza que da feita que você entrar lá e conhecer todo o conteúdo, a riqueza de conteúdo que tem lá para te ajudar no dia a dia com os filhos, você não vai sair, né? Então eu te convido a conhecer a Bússola da Mãe que Educa clicando no link aqui. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários com relação à aula, aos princípios. E se você tiver alguma dúvida com relação ao curso também, lá nesse link você tem um link direto para o WhatsApp e você pode falar direto comigo para eu tirar as suas dúvidas, tá bem? Eu espero que tenham gostado, eu espero que tenha ajudado. Compartilhem com outras mães que pode ajudar esse tipo de conteúdo. Então compartilha aí com uma amiga, compartilha esse vídeo pelo WhatsApp, que eu tenho certeza que pode ajudar outras mães também, ok? Não deixa de se inscrever também aqui no meu canal. Toda semana tem vídeo novo com vários conteúdos sobre educação de filhos. Então se inscreve aqui e ativa aquele sininho lá para que você receba as notificações quando tiver vídeo novo aqui.